Olá, meus irmãos de todo o Brasil, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, privilégio estarmos juntos outra vez, aqui nesse canal maravilhoso, canal de bênção. E nós vamos hoje a nossa lição de número 9, a ressurreição de Lázaro, baseada no capítulo 11 do livro de João, que é o evangelho que nós estamos estudando nesse trimestre. A nossa orientação aqui, a comissão pedagógica, nos dá uma orientação aqui para você abrir a sua aula, com a seguinte reflexão. A relação entre a presença de Jesus na nossa vida e o sofrimento. Esse é o fundamental ensinamento que vai ser passado através da lição de número 9. Essa relação. Você pode abrir a sua aula conversando com seus alunos sobre isso. Porque Lázaro era amado por Jesus, a família de Lázaro era amada por Jesus, e esse amor, essa amizade, essa relação, essa interação não impediu que aquela família tivesse que viver o luto, a perda, a dor e a angústia. Então isso é um ponto de reflexão. Nós vamos aprender que a vida com Deus não é imunidade absoluta contra o sofrimento. Você pode falar isso para os seus alunos, que você já aguça neles a vontade de se debruçar em cima dessa temática. A relação entre amor de Deus, presença de Deus e as amarguras da vida, o sofrimento. Tem gente que só entende bênção quando tudo está bem no campo material. Se um dia der oportunidade na igreja, vamos ouvir os testemunhos. Quem tem um testemunho para dar, isso é muito comum na Assembleia de Deus. E aí levantou uma irmã, deram o microfone a ela falou: irmãos, eu estou muito feliz, eu estou abençoada, eu era uma mulher que vivia no mundo, fazendo a vontade da carne, e longe de Deus, desagregada familiarmente falando, e ela contou uma série de situações. Hoje eu sou uma serva do Senhor, nasci de novo, encontrei Jesus, Ele me encontrou e Ele me salvou, e eu sou uma nova criatura, e a minha alma é muito grata a Ele por isso. E devolveu o microfone. Aí o obreiro lá falou assim: tudo bem, minha irmã, e aí, agora conte a bênção agora. Ou seja, para ele, até esse momento ela não tinha contado bênção nenhuma. Seria só as questões materiais, né? E as questões materiais são bênçãos? São, mas são acessórias. A maior bênção que nós temos é a graça divina, a presença divina, o amor divino, a salvação divina. Apesar das lutas e provações, a nossa fé persiste, subsiste, resiste e continua, porque nós não servimos a Ele por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo, por aquilo que Ele é. Muito bem. Vamos aqui os objetivos. Entender que os amigos de Jesus também podem ser afligidos. Acreditar que estar aos pés de Jesus é o melhor lugar. Crer para ver a glória de Deus. Isso é muito importante. Lição 11, ressurreição de Lázaro. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Esse é o textual, está em João 11:40. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Isso aqui é a verdade prática. E a lição dividida em 3 tópicos. O primeiro é o seguinte: introdução. A ressurreição de Lázaro é o 7º e último milagre operado por Jesus e registrado por João. Então aqui, irmãos, nós vamos meditar e refletir e aprender em cima do 7º milagre e último que João narra aqui, não é? E o número 7 aqui tem sentido, é o número da perfeição.
falando de que este homem que protagoniza todas essas cenas miraculosas, ele não era um homem qualquer ou um simples homem. Ele era o Filho de Deus, que é o tema predominante e o propósito do livro do Evangelho de João Apóstolo. Certo? Tópico de número 1. A amizade com Jesus. Tá? Falar com a amizade que aquela família tinha com Jesus. O primeiro item aqui, amigo doente e morto. Lázaro era amigo de Jesus e a família também, né? E Jesus não está presente, ele está a 32 quilômetros de distância de Betânia, onde Lázaro morava. E quando elas percebem que Lázaro vai morrer, elas mandam avisar Jesus, mandam um mensageiro. Gastava-se um dia para ir, entendeu? Um dia para fazer esse percurso aí. Aí o rapaz foi, voltou, Jesus ainda passou 2 dias ainda, somando tudo, 4 dias. Quando Jesus chegou, havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, o pastor Hernandes, ele traz para nós aqui, olha, o amor de Jesus por Lázaro não manteve longe de sua vida as doenças e as enfermidades. Algumas lições podem ser aprendidas com este episódio. Letra A. As crises são inevitáveis, não é? As crises podem aumentar e as crises produzem angústias. As crises podem, o que aqui, né, ser inevitáveis, entendeu? Nem sempre se é livre de um problema. Deus às vezes permite determinadas situações. Essas crises podem aumentar, não é? A cada dia, quando se chega à questão da morte, no caso aqui de Lázaro. E produzem angústia, por quê? Porque a gente, como está em crise, a gente espera a resposta, a gente quer sair daquele estado de calamidade. E quando isso não ocorre no tempo que a gente pensa e no tempo que a gente quer, a gente sofre ainda mais. É disso que Hernandes Lopes está falando aqui. O item 2, a manifestação da glória de Deus. Aqui, ó. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. No final da lição, você vai entender por que Jesus se comporta dessa maneira, né? Então, aqui nós temos, Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória, né? O amor de Jesus por Lázaro não impediu que ele passasse pelo vale da morte. Essa é a grande lição desta grande lição. O cristão que acredita que a sua vida cristã, a sua condição de filho de Deus, é uma imunidade absoluta contra o sofrimento, ele é possuidor de uma fé falsa, ou uma fé parcial. A presença de Deus, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, a nossa condição de filhos e, portanto, morada do Espírito Santo, não é uma imunidade absoluta contra o sofrimento. Mesmo você sendo um homem e uma mulher espiritual, um filho de Deus, obediente, praticante da justiça, mesmo assim o luto, a dor, a angústia, a perseguição, os problemas podem bater à sua porta. Isso está claro aqui nesse episódio aqui de Lázaro. O amor de Jesus não impediu que Lázaro sofresse aquela situação. Deus nos dá vitória em meio à luta. É a primeira lição aqui que nos é repassada no fato de Jesus ter demorado. Ou seja, em outras palavras, ele esperou Lázaro morrer, ele sabia que Lázaro ia morrer, e ele esperou Lázaro morrer para dizer, vamos lá visitar Lázaro. Ele já sabia que Lázaro já havia morrido. Você está entendendo? E aqui existe um propósito, uma lição espiritual. Deus, ele nos dá vitória. Quando? Quando é que Deus intervém em favor dos seus filhos?
levando em consideração a cronologia, que é o tempo que a gente, a forma como a gente conta o tempo, na nossa lógica humana, imediatista, nós queremos logo. Qual é o desejo de todos nós com relação ao sofrimento, à dor, à prova? É que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja, para que a gente não passe por aquilo. Ou quando estamos passando, nós queremos que Ele nos livre logo para terminar aquela dor, não é verdade? Isso é um fato que acontece com todos nós. Mas Deus, Ele age de maneira diferente. Ele pode nos livrar nesse tempo que a gente pensa? Pode. Na verdade, irmão, às vezes Deus nos dá livramento antes mesmo da gente perceber que vamos passar por certas situações. Ele é Deus para isso. Às vezes nós nem tomamos conhecimento de coisas que o inimigo prepara, que as armadilhas são lançadas contra nós. Nós nem percebemos que tinha uma armadilha, mas o nosso guardião, que é o Senhor, Ele foi lá e nos livrou. Mas às vezes Ele permite que a gente entre no processo de sofrimento, de dor, de doença, de provação e de sofrimento. Você está entendendo? Para no meio dessa turbulência, Ele, ao seu tempo, dentro da sua soberania, Ele tomar a decisão em nosso favor e nos dar a vitória de uma maneira ou de outra. Você está entendendo? Uma vez contaram um testemunho, chamaram um pastor para orar por uma pessoa que estava muito enferma, muito doente, à beira da morte, né? E aí ele falou, os irmãos estavam em redor lá, entendeu? Aí ele falou assim, olha, nós vamos orar aqui, entendeu? E a irmã e o irmão fulano de tal, ele vai ver a glória de Deus, entendeu? Se ele sobreviver, entendeu? Se ele for curado, aliás, ele vai ver a glória de Deus. Todos nós vamos ver a glória de Deus. Mas se ele morrer, só ele vai ver a glória de Deus. Entendeu? É uma palavra assim meia atrapalhada, né? Mas tem um certo sentido. Mas no caso aqui, que eu quero falar para você, é que Deus ele intervém no meio da nossa dor para fazer um milagre ali, para provar que Ele está presente de maneira poderosa. Foi o caso de Lázaro, aqui. Existe um paralelo na Bíblia, a história de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que foram lançados na fornalha, porque não quiseram adorar a imagem que Nabucodonosor levantou lá no campo de Dura, na província de Babilônia. A ordem foi aquecer a fornalha 7 vezes mais, e lançaram lá os 3 dentro da fornalha. Era questão de milésimo de segundo para eles serem completamente eliminados. Mas eles sobrevivem, por quê? Porque quando eles caem dentro da fornalha, o Filho do Homem já estava lá. O 4º homem já estava lá. A mão do Senhor já estava lá, dentro da fornalha. Dentro da fornalha. O que é uma prova que há, em determinadas circunstâncias, Deus permite que as coisas aconteçam para no meio daquele turbilhão Ele agir e todo mundo tomar conhecimento que Ele é Deus. Foi isso no caso de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Tanto que quando terminou aquilo tudo ali, que eles saem ilesos, o próprio Nabucodonosor baixou um decreto. Olha, a partir de hoje está proibido em Babilônia se falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Quer dizer, uma manifestação de glória que levou conhecimento à glória de Deus. No caso aqui foi a mesma coisa. Você vai perceber algo a mais lá no finalzinho que nós vamos falar. Entendeu? Então, qual é a lição aqui? Às vezes Deus permite que a gente entre em determinado processo, para durante esse processo, no meio desse processo, a gente ter a intervenção divina ao nosso favor. Item 3, uma demora surpreendente. Aqui, o nosso comentarista, ele traz para nós uma temática que é muito interessante. É muito interessante. A maioria dos cristãos não tem um entendimento pleno, ou não conhece, de fato, qual é a relação que pode existir entre
a presença de Deus, a morada de Deus em nós e, acima de tudo, o amor de Deus por nós e o sofrimento. Porque há pessoas que, quando enxergam o sofrimento, para eles, a presença do sofrimento e da dor significa a ausência de Deus. A ausência de Deus. Lá no Rio Grande do Sul está uma calamidade. Mas Deus está ausente? Não, Ele está presente. A mente humana pode não compreender, mas Ele está presente. Ele resolveu simplesmente permitir aquela catástrofe que Ele poderia evitar, mas Ele soberanamente não evitou, Ele permitiu, porque Ele tem algum propósito com aquilo ali. Quem está lá e possui a fé sadia em Deus, vai continuar crendo em Deus, mesmo tendo perdido tudo, porque o nosso tudo é o Senhor. Você está entendendo? Então aqui, o nosso comentário, ele traz para nós esse debate. No campo espiritual não há incompatibilidade entre amor e sofrimento. Nenhuma incompatibilidade. A mente humana enxerga incompatibilidade, contradição, mas no campo espiritual não existe incompatibilidade. O fato de você estar passando lutas e provas não é significado de que a presença de Deus se foi, está ausente de você. Não, não. O amor e a presença de Deus não nos dá imunidade absoluta contra o sofrimento da vida. Já foi dito. E aqui uma repetição, não é? Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, e não somente por aquilo que Ele faz em nosso favor. Isso é uma fé sadia. Jó perdeu tudo e continuou crendo. A gente está sofrendo na dor, no sofrimento, doente, várias provações, mas a fé é nesse momento que você tem que demonstrar que existe ali uma fé sadia e fundamentada na palavra de Deus. Maravilha! Vamos em frente. Tópico de número 2, atitude de Marta e Maria. Primeira atitude de Marta. Marta não tem ainda plena consciência de que Jesus é Deus. Ela fala, olha Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Joga a questão lá para o passado, se tu estivesses aqui, não é? E depois ela diz assim, olha, mas se tu pedires, Deus pode fazer. Ou seja, ela não tinha uma convicção de que o Jesus, que era amigo da família, era Deus também. Isso também é um ponto de reflexão para nós. O que Jesus significa para você? Ele é apenas seu amigo? Você tem uma amizade com ele? Philos, no grego. Filia, amizade. Não ágape, agapau, o verbo. Amor sacrificial, relação mais chegada. Será que é isso? Marta parece que se enquadrava numa amiga de Jesus, amava Jesus, gostava dele, mas ela aqui não tinha ainda uma concepção plena de quem realmente ele era. Isso é significativo pensar. Depois Marta crê que Deus vai ressuscitar o irmão no último dia, ou seja, ela antes falou de passado. Se tu estivesses aqui, agora ela está falando de futuro, último dia. Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora. A visão real é a visão do presente. A gente crê nas coisas que Jesus fez ontem? Cremos. Crê nas coisas que ainda vão acontecer? Cremos. Mas também nós cremos num Deus presente. Agora, que pode fazer um milagre agora. Essa é a aplicação aqui. O item de número 2 fala de atitude de Maria. Maria aos pés do Senhor. E o nosso comentarista aqui, ele nos traz uma colocação aqui sobre Maria, que é uma lição realmente maravilhosa. Maria aos pés do Senhor. Letra A, aos pés do Senhor para aprender.
Letra B, aos pés do Senhor para chorar. E letra C, aos pés do Senhor para agradecer. Aqui nós temos o retrato de uma mulher que tinha uma fé sadia, completa, que mais se aproxima do ideal que Deus tem para nós. Maria é o tipo aqui, tipifica um crente de verdade. Em primeiro lugar, ela estava nos pés do Senhor para aprender. Sede de Deus, sede da palavra, sede do conhecimento, sede desse relacionamento vertical, ou seja, com Deus. Sua vida espiritual cultivada aqui. Depois ela está nos pés do Senhor para chorar, no caso aqui pela perda do irmão. Cristão verdadeiro, espiritual, que tem relacionamento com Deus, também chora. E chora não só de emoção pela presença de Deus e pelos dons do Espírito Santo, não. Chora pelos dramas da vida, pelo desemprego, pela doença, pelas perdas, pela falência, pelas dores, pelas perseguições, pelo luto e por tudo mais. Ele chora, mas ele chora não de desespero, ele chora por sentir a dor do sofrimento, mas se chora nos pés do Senhor, ele também está dando demonstrações de que ele tem uma crença, uma fé num Deus presente para trazer solução para a sua dor. E em terceiro lugar, aos pés do Senhor para agradecer, é o último estágio. Ela sabia aprender, cultivar a fé, ela sabia enfrentar turbulência e enfrentar desafios e lutas e dores, mas também sabia agradecer no momento que Deus lhe dava a vitória. Então Maria aqui tipifica o ideal para nós. Não é? Isso é muito maravilhoso. A atitude de Jesus, a visão dos gregos sobre Deus. Os gregos, eles acreditavam que um Deus era assim algo separado, longe, distante, ausente. Em que sentido? No sentido de que um Deus, na visão de um grego, ele não era alguém que interagia ou que estava a viver a realidade humana, ou seja, inserido no meio do mundo dos homens. Na cabeça de um grego isso não existia. Quando Jesus chora, entendeu, diante da família e dos amigos, pela morte de Lázaro, ele está dando uma demonstração que ele tinha paixão e compaixão. Ele estava provando aqui que, como Deus, ele interagia e vivia a realidade do sofrimento humano. É nesse sentido. Ao chorar, Jesus demonstra que também se identifica conosco no meio da dor. Ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto e um Deus de agora. Glória a Deus. O item de número 3 da lição, já partindo para o final, a ressurreição de Lázaro. Deus tem poder para resolver os nossos dramas. Aqui tem a questão. Às vezes Deus permite o sofrimento, permite as provações. Ora, Ele nos livra antes que elas cheguem. E nem sequer conhecimento nós tomamos, como já dito. Mas em outros momentos Ele permite que a gente passe pela dor. Mas além de permitir passar pela dor, Ele é poderoso para trazer graça e solução e vitória e bênção para quem está passando por provação. Então vamos lá. Primeiro item, tirai a pedra. Aqui nós temos a participação humana nas intervenções divinas. Aquelas pessoas que estavam ali poderiam ressuscitar Lázaro? Não. Elas poderiam fazer aquele milagre? Também não. Mas elas podiam tirar a pedra? Podiam. Podiam desatar Lázaro depois de ressuscitado? Podiam. Qual é a lição aqui, irmãos? A aplicação é simples. Há coisas que nós precisamos fazer. É o nosso papel. E apesar de que Deus pode fazê-las, Ele não as fará. Não fará por quê? Porque é o nosso papel fazer. Senão fica tudo muito fácil.
né? Esse negócio de entregar, eu entrego na mão de Deus. Tudo bem, nós temos que entregar na mão de Deus. Mas o entregar na mão de Deus não é sinônimo de inércia, de total abandono das nossas responsabilidades, do nosso papel. Entendeu? Então aqui é essa lição que está em debate aqui. Lázaro estava morto, precisava de um milagre. Então o que Deus pode fazer, entendeu? O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Tem coisas que só Ele pode fazer, e Ele também não vai fazer quando nós não cumprimos o nosso papel, uma espécie de uma parceria. Olha o que ele falou ao profeta: põe-te em pé e eu falarei contigo. É uma condicionante. Às vezes nós não temos o milagre porque nós não queremos dar a nossa participação. Jesus podia dar um sopro ali e aquela pedra sumir? Podia, ele pode fazer, mas ele não iria fazer, porque ele quer o homem perto, participando, interagindo, cumprindo o seu papel, presenciando os milagres de Deus. Mesmo morto, Lázaro pode ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é ouvida no mundo dos mortos, no mundo dos homens físicos e no mundo espiritual. Isso é uma demonstração dessa soberania, dessa onipotência de Deus. Por que a voz de Jesus é ouvida no mundo dos mortos? Porque ali, entendeu? Não estava simplesmente um homem. Os irmãos não esqueçam que o propósito do Evangelho de João é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus também tinha esse propósito de levar as pessoas a entenderem que ele era o Filho de Deus. E o episódio de Lázaro ali é uma demonstração clara disso tudo. Por quê? Olha só, irmão. Quando ele recebe o anúncio de que Lázaro estava doente, ele demora um tempo lá. Quando ele chega, já 4 dias. Isso tinha um propósito? Tinha. Olha, havia uma crença entre os rabinos, os judeus, de que um homem morto, ele podia ser ressuscitado, trazido de volta, né, à vida, por um outro homem, até um dia depois de morto. Entendeu? Por exemplo, tinha um tempo ali, 1 dia, 2 dias, um tempo ali. Eles não acreditavam que um outro homem pudesse trazer um morto depois de 2, 3, 4 dias já sepultado, morto. E Jesus propositadamente esperou passar esse tempo, porque ele tinha um propósito. Lázaro estava enterrado há 4 dias, ele brada: Lázaro, vem para fora, e ele vem. O milagre acontece. Naquele momento ali, além de provar para os judeus, para os gregos, que Deus está presente no meio das nossas lutas, quando Jesus chorou, ao bradar Lázaro, vem para fora, e trazê-lo de volta à vida, Jesus está dizendo: olha, quem está aqui é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, é Ele que está aqui. Porque um homem natural, por mais interessante que ele seja, ele não pode trazer ninguém à vida nessa circunstância. Vocês sabem muito bem disso. Era isso que Jesus queria dizer. Eu estou trazendo para que vocês saibam que aqui está o Filho do Deus vivo. Simplesmente maravilhoso. Se creres, verás a glória de Deus. Crer em vez de duvidar e questionar. Murmuração, reclamação, não resolve problema. Só a fé em ação pode abrir caminhos para a solução de problemas. Deus espera uma postura de crença, de fé, de confiança. Não pense que tudo acabou. Não reclame, não murmure, não se entristeça. Lance tudo diante dele e ele vai fazer o seu papel. Em terceiro lugar, e finalmente, não é? Um milagre extraordinário. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir.
Glória ao nome do Senhor. Jesus visava a glória de Deus, glorificar Deus entre os homens. Em primeiro lugar é isso. Depois, despertamento da fé. Quando ele fazia o milagre, além de querer glorificar o próprio Deus, ele queria despertar a fé. Não é? A fé. O que é isso? Pegar coisas materiais para revelar propósitos espirituais. Tipo assim, olha, quando ele multiplicou pães, revelar que ele é o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, revelar que ele é a luz do mundo. Quando ressuscitou Lázaro, revelar que ele é a ressurreição e a vida. Que maravilha, irmãos. Sempre esse era o propósito, né? Além de glorificar a Deus, despertar a fé. Como já disse, os judeus, os rabinos, não acreditavam que um homem pudesse trazer um outro homem à vida depois de 4 dias de enterrado. Jesus fez porque ele provando aí que era o próprio Filho de Deus. Encerrando aqui, uma notinha aqui de rodapé. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela registra 3 casos de ressurreição envolvendo Jesus. A primeira foi o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e depois Lázaro. O curioso é que somente Lázaro é chamado pelo nome. Os demais não são chamados pelo nome. Ao filho da viúva de Naim, Jesus falou: jovem, levanta. A filha de Jairo: menino, eu te digo, levanta-te. Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Alguém pode dizer: não, ele era amigo da família, conhecia, era da intimidade. Será que seria por esse motivo? Bem, isso não é bíblico e não está na Bíblia e não é uma prova de nada, é apenas uma reflexão, não é? Uma reflexão. Alguns estudiosos entendem que ali tem uma particularidade. Lázaro, ao morrer, foi sepultado numa gruta, próximo ali um cemitério já desativado, entendeu? Então Jesus queria ressuscitar. Então ali existiam nos arredores ali muitas pessoas sepultadas, e ele queria que só Lázaro ressuscitasse. Então ele falou: Lázaro, vem para fora. Ainda bem que só tinha o Lázaro lá, e ele veio, não é? Se ele dissesse: ó morto, vem para fora, todos vinham para fora. É apenas uma reflexão, apenas para demonstrar que Jesus realmente era o que ele disse que era, o Filho de Deus, não é? Que Deus te abençoe e que você tome posse desse resumo, juntando aquilo que você já tem, porque eu tenho certeza que você é um estudioso, uma estudiosa das Escrituras. Você junta tudo isso aí, faça o seu resumo, prepare a sua aula, se consagre, ore ao Senhor, e domingo o Espírito Santo vai tomar você e vai te usar como instrumento de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso. De onde você está assistindo essa ministração? Diga aí. Vai aqui um grande abraço para os meus irmãos lá de Manaus, Amazonas, grande estado do Amazonas. O Amazonas é enorme, cabe vários países lá dentro. Muitos rios, muitas fontes, né? Manaus, Manacapuru. Um abraço para todos os irmãos de lá, os irmãos também aí de Vitória do Espírito Santo e tantos outros lugares. Diga de onde você está, que eu quero te mandar um abraço, uma mensagem para o seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça um favor, se inscreva. E, por favor, deixe a sua oferta, que aqui não é dinheiro, é o like, né? O joia, gostei, né? Clique aí e abençoe o nosso trabalho para que a plataforma também entenda que o conteúdo é interessante e recomende. Tá bom, queridos? Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo, por esse momento de ensinamento, de bênção. Que aqueles que estão sendo alcançados por essa palavra sejam enriquecidos, abençoados e transformados em pessoas
instrumentos na tua mão para no próximo domingo abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus em Belém do Pará.